Crack e Exclusão Social foi uma pesquisa encomendada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas em 2014, encomendada ao professor Gessé Souza, né? Hoje professor da Universidade Federal Fluminense. Eu trabalho com o professor Gessé há mais de 10 anos e participei com ele do início ao fim dessa pesquisa. Sou coautor de 5 capítulos do livro Crack e Exclusão Social, que resulta dessa pesquisa. Essa pesquisa, basicamente, ela busca compreender o perfil do usuário de crack nos seus aspectos qualitativos. Quem são, como agem, né? De que esferas da vida social eles participam, como é essa participação, né? E o tema da exclusão ele é importante porque o que nós constatamos nessa pesquisa é que os usuários de crack, antes de vivenciarem o problema do uso imoderado do crack, que agrava uma série de questões da vida dessas pessoas, antes de vivenciarem, portanto, esse problema com o crack, eles vivenciam um processo de exclusão social, basicamente nas esferas das relações afetivas, no mercado de trabalho e no sistema de ensino. Não que eles não participem dessas esferas, né, mas eles participam, né, e participaram ao longo da sua trajetória de vida de um modo muito precário, de modo que não conseguem um reconhecimento social, uma inserção nos papéis de pai ou mãe, né? Há uma predominância muito grande de homens entre os usuários de crack, 80% são homens, então há uma dificuldade muito grande, antes mesmo do envolvimento com crack, do desempenho desses papéis, por fatores sociais e econômicos, né? Também no mercado de trabalho, de modo que todo esse processo cumulativo de exclusão, ele resulta no indivíduo num processo que os próprios usuários qualificam de afunilamento. O que seria esse afunilamento? O afunilamento é justamente quando, os indivíduos vão perdendo o seu interesse, né, e o seu investimento pessoal em várias esferas da vida, família, economia, e concentrando, focando, né, a sua vida, o seu interesse, os seus anseios, os seus medos no uso do crack e na cena do crack. O crack funciona como uma espécie de foco de interesse que aprofunda processos de desvinculação, portanto, de outras esferas. E a pesquisa também conseguiu mostrar que o sucesso de ações, de políticas públicas, programas na recuperação desses indivíduos tem que ser entendido não como, em primeiro lugar, uma recuperação no sentido do abandono do uso do crack, né, mas como uma recuperação dos vínculos sociais. Portanto, se a gente pudesse falar em cura, trata-se de uma cura social, que consiste, em primeiro lugar, em refazer esses vínculos dos indivíduos com as suas famílias, com o mercado de trabalho, criar relações de confiança, né, já que os usuários de crack são percebidos como pessoas não confiáveis. Então, boa parte do processo de reinserção social passa por encontrar atores, instituições que sejam capazes de atribuir confiança a essas pessoas e com isso fazê-las de novo confiáveis para uma série de relações, sobretudo no mercado de trabalho e nas famílias, né? Programas como, por exemplo, o Projeto Redes tem essa característica de não focar, né, no abandono do uso da droga. A abstinência não é uma questão central, mas sim a questão de reinserir o indivíduo numa perspectiva intersetorial que dê conta dessas diferentes áreas da vida que o uso imoderado da droga afeta, né? Então, nós acreditamos que a pesquisa consolida, né, reforça com evidências empíricas a perspectiva de que a redução de danos, né, deve ser entendida como, sobretudo, revinculação social. Né? Não reduzida a isso, claro, existem aspectos da saúde, existem aspectos psicológicos, mas todos esses aspectos psicológicos, né, relacionados à saúde física, eles são afetados pela desvinculação dos indivíduos com a sociedade e também afetados pela revinculação. Portanto, nós
acreditamos que, mais do que convicções, essa perspectiva da redução de danos, que não é focada na abstinência, mas sim focada, né, em reduzir os prejuízos e que o uso imoderado da droga traz para a vida individual e social, nós acreditamos que essa perspectiva tem na nossa pesquisa uma grande fonte de apoio, de evidências empíricas para continuar existindo e se ampliando. São dificuldades de duas ordens. A dificuldade de reinserção social de usuários problemáticos de crack, que tem um perfil de exclusão muito claro, né, em termos de renda, vida em situação de rua, escolaridade, exposição a risco de vida, né, de 6 a cada 10 homicídios que acontecem com essas populações, 6 a cada 10 estão ligados são homicídios. Então, de 6 a cada 10 mortes de usuários de crack, 6 são assassinados, né? Só para dar um dado que reforça esse perfil. Mas quais são as dificuldades de reinserção? São de duas ordens. Uma de ordem identitária e a outra de ordem institucional. A de ordem identitária tem a ver com o indivíduo não ter desenvolvido, pela sua vivência de exclusão mesmo, as habilidades de vida, as capacidades de agir, né, na família, né, na economia, né, aquilo que nós chamamos de disposições, saberes práticos, né, saberes práticos para exercer o papel de pai, para exercer o papel de trabalhador, para exercer o papel de estudante. Então, uma primeira dificuldade de reinserção social dos usuários de crack tem a ver com as características identitárias dos próprios usuários. É preciso não romantizar, obviamente, né, essas pessoas e levando em conta, portanto, que no seu modo de ser e agir existe uma série de dificuldades que impedem a inclusão social, que nós chamamos da dimensão identitária. Essa dimensão ela pode ser transformada também, mas aí a gente já entra na segunda dimensão, que é a dimensão institucional. O que é a dimensão institucional? Tem a ver com as organizações do sistema de ensino, com as organizações econômicas e com a própria família, que também é uma instituição. E, logicamente, claro, com as instituições do Estado que implementam as políticas públicas. Nessa dimensão institucional, a questão principal é a questão da discriminação e a questão da confiança. As instituições são responsáveis por discriminar e atribuir desconfiança irreversível aos usuários, ou seja, não entra no mercado de trabalho o usuário de crack, ele é barrado, né? A família não aceita, a política pública não foca nele, né? Isso, portanto, é um processo de seletividade institucional que exclui, né? Só que as instituições podem ser transformadas, e nós vemos hoje no Brasil, felizmente, um leque de políticas públicas que promovem essa transformação institucional, no sentido de criar modelos institucionais inclusivos, ou seja, que atribuem confiança ao usuário de crack, né, e que atribuem também capacidade de ação em outras esferas, que encorajam, que empoderam. Essas instituições empoderadoras, ao abrirem objetivamente chances de participação na vida social, elas transformam a primeira dimensão também da identidade. Na medida em que nós recebemos confiança de uma instituição ou até mesmo de uma pessoa, isso nos transforma, isso nos cria uma obrigação moral de atender aquela confiança. Em primeiro lugar, porque isso cria uma perspectiva temporal. Quando alguém te atribui uma tarefa, isso é observado muito claramente, por exemplo, no programa de Braços Abertos de São Paulo, onde nós pudemos entrevistar usuários logo no início desse programa, que é caracterizado por uma baixa exigência, já a ideia de que os usuários precisam, em primeiro lugar, receber uma espécie de investimento incondicional, para só mais à frente, quando eles desenvolverem a sua capacidade contratual, sua capacidade de cumprir compromissos mínimos, é que algumas cobranças poderão ser feitas, né? No programa de braços abertos, nós podemos ver claramente indivíduos que, à medida em que foram reinseridos no mercado de trabalho, reinseridos em laços afetivos com suas famílias ou com novas famílias, eles começaram a desenvolver um sentimento de obrigação moral com esses laços, o que levou a uma redução, por exemplo, do uso de crack, né, em horários, em dias que não comprometam, que não levassem à inviabilização da retomada desses contatos. Então a nossa ideia é que
é preciso trabalhar primeiramente nessa frente institucional, porque é ela que vai transformar a outra dimensão identitária. É na medida que a sociedade atribui, dá chance aos indivíduos, é que esses indivíduos podem transformar a si mesmo a partir dessas novas chances. Isso gera muita polêmica, porque alguém poderia perguntar, mas então você está dizendo que a política pública deve dar chances e mais chances, e o indivíduo pode falhar e vai ter outra chance? É isso mesmo, né? Quem na vida não precisou de ter 2, 3, 4, 5 ou 6 chances? Até que encontrasse um rumo que os outros considerassem desejável. O que é melhor? Né? Exigir abstinência e que o indivíduo se transforme de uma vez por todas, e isso não sendo feito ele está fora, ou insistir nesse processo, considerando, como a pesquisa mostra, que isso é um processo lento, um processo de transformação da identidade, que os usuários chamam de desafunilamento, ou seja, o processo pelo qual eles vão se interessando pelos vínculos sociais fora do uso do crack, é um processo lento, é um processo de transformação afetiva do indivíduo. Então não é um processo que você pode planejar o seu resultado, o seu sucesso. É preciso, portanto, que inclusive os avaliadores dessas políticas públicas saibam a lógica de funcionamento delas, e a lógica de funcionamento delas envolve muita imprevisibilidade. Né? E por essa imprevisibilidade nós precisamos de instituições que sejam menos exigentes, é preciso pontuar isso, né? E mais empoderadoras, para que no segundo momento, desenvolvida a capacidade contratual, o que é a capacidade contratual? A capacidade de se ater a compromisso, de internalizar compromisso por parte dos usuários de crack, aí sim cobranças, condicionalidades, né, podem ser colocadas. Ela pode agir de diversos modos, em diversas dimensões, na dimensão da saúde psíquica, da saúde física, né? Mas ela também pode e deve explorar mais a dimensão estritamente social, ou seja, reduzir danos no sentido de reduzir a fragmentação dos laços sociais que o crack acarreta. E aí, portanto, focar não apenas no usuário como alvo da política, né? Algo que a redução de danos já faz há muito tempo, como por exemplo no projeto, vários outros projetos que nós temos no Brasil, o projeto Redes, né, outros como o programa Atitudes mesmo, focar no núcleo familiar, ou seja, não considerar o indivíduo isoladamente. A redução de danos tem aí um potencial muito grande de reduzir, né, danos no sentido de desvinculação social e também refazer esses